Os 5 minutos de intervalo agora na CPI da Covid, e nós vamos falar de outro dado relevante aí do dia, uma outra notícia, que é a possível indicação pelo presidente Bolsonaro de André Mendonça para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Estamos em contato com André Ramos Tavares, que é jurista, professor titular da Faculdade de Direito da USP e também da PUC São Paulo. Doutor André, boa tarde. Boa tarde, Denise. Como vai? Tudo bem? Bem, doutor André, nós não podemos nem dizer que foi uma surpresa a indicação de André Mendonça, que o nome dele já circulava há bastante tempo, inclusive antes da indicação de Marques Nunes para o Supremo, na época em que se falava ainda da possibilidade dele ou do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, mas eu queria sua avaliação pela característica, pelo perfil dele, pela experiência que ele tem. Olha, Denise, é importante lembrar inicialmente que nós estamos falando, claro, de uma vaga na mais alta corte do país. Então, é por isso que sempre surgem, né, esses questionamentos e a preocupação, sobretudo, né, com quem será indicado. E é também por isso que a Constituição estabelece alguns requisitos, né, como ter reputação ilibada, um notável saber jurídico. E no caso do André Mendonça, né, todos nós sabemos, é uma pessoa que esteve já, num passado recente, à frente da Advocacia Geral da União, né, que é responsável pela defesa do Estado brasileiro, é responsável também pela defesa de inúmeras autoridades, quando é necessário também. E André Mendonça, hoje, retornou à Advocacia Geral, é ministro da Advocacia Geral da União, mas foi também, como sabemos, ministro da Justiça. Né? Então, é uma pessoa com uma larga experiência, um conhecimento jurídico que é, atende ao requisito, sem dúvida alguma, que a Constituição coloca. Não é claro que isto se revela, né, por conta de toda a sua vida profissional, da sua experiência, da sua atuação e daquilo que ele foi galgando ao longo do tempo. Né? Então, são dados que eu diria até bastante objetivos acerca desse seu longo currículo, dessa sua experiência. Porque o que deve pesar mais é exatamente a experiência que se tem, o saber jurídico, a experiência. Ele foi ministro da Justiça, como o senhor citou, advogado-geral da União também, André Mendonça, ele é advogado, não é? Agora, fica aquele questionamento pela proximidade com o governo, que é uma situação que a gente já estava discutindo há algum tempo aqui no jornal, pela proximidade que se tem, o posicionamento político, e ele segue uma promessa do presidente Bolsonaro que escolheria alguém, um jurista terrivelmente evangélico. André Mendonça, em particular, até brinca quando se fala desse terrivelmente evangélico, né? Ele falava que não tinha nada de terrível, mas o senhor vê aí nessa escolha um contexto de proximidade ou um contexto pela capacidade jurídica mesmo? Olha, são duas coisas distintas, me permita só fazer a separação. Eu, há muitos anos, me dedico a estudar o assunto do Supremo Tribunal Federal, da formação e das funções do Supremo, né, isso já desde 1997, tenho, inclusive, muitas obras publicadas sobre esse assunto. Né. O modelo que nós temos hoje, que é idêntico ao modelo norte-americano de escolha, permite que o presidente confia, não é, que o presidente da República, seja quem for o presidente, terá a melhor condição de indicar, não é, aquele que deve ir para a Corte Suprema. E, por sua vez, aquele que vai e que é indicado depois de sabatina pelo Senado, é nomeado ministro do Supremo, ele, ao ser empossado como ministro do Supremo, ele se cerca automaticamente de todas as garantias para exercer de maneira legítima, conforme sua convicção, aquela jurisdição. Né? Ele terá independência, terá vitaliciedade, né? Até a aposentadoria compulsória, terá estabilidade, né? É inamovível, por óbvio. Então, são garantias constitucionais que permitem uma atuação que é plenamente independente. Nós precisamos, então, separar, não é, a situação de quem está num processo de indicação e daquele que efetivamente acaba tomando posse no Supremo, e aí é cercado destas garantias. Né? Então, você está me perguntando nesse momento. Este momento, né, digamos assim,
é razoável, né, que um presidente da República, já que este é o modelo, né, que o presidente escolhe pessoalmente o nome, é razoável imaginar que o presidente tenha se certificar, não é, de quem ele está escolhendo, né? Então, isso pode gerar, não é, escolhas de pessoas com quem ele tenha tido contato ou com quem ele possa conhecer tem algum tipo de referência da trajetória. Então, não dá, obviamente, para nós dizermos que o ministro André Mendonça não tem nenhuma relação com o presidente da República. Aliás, não em muitas outras ocasiões, no passado, outros advogados da União foram também nomeados ministros do Supremo. Né? Então, estaria aqui o ministro Gilmar Mendes, temos também o caso do ministro Toffoli, temos ministros da Justiça que foram também nomeados ministros do Supremo, e só para falar dos mais recentes, né, Denise? Então, o caso do ministro Alexandre de Moraes. Então, isso não é nenhum demérito, né? Assim como a circunstância de a pessoa ter algum tipo de convicção pessoal, ideológica, ou alguma religião, também não deve, no meu modo de ver, não influencia, não há nenhum problema, né? O que não se quer é que alguém que vá ao Supremo, que chegue a ser ministro Supremo, motive suas decisões a partir de alguma digamos, de alguma orientação estranha à fundamentação jurídica. Né? Então, são coisas que eu acho que são diferentes, não vejo aí nenhum tipo de demérito ou problema. Agora, eu questiono isso, doutora André, inclusive pela posição que nós temos hoje dos vários ministros do Supremo Tribunal Federal, que são alvo de críticas por determinadas decisões deles, que se atribui sempre à ideologia, à defesa de um ex-governo, de um ex-partido, de implicações políticas que eles possam ter. A gente vê o Supremo como um todo sendo alvo de muito questionamento por parte da população. Nós já tivemos, inclusive, manifestações públicas nas ruas contrárias ao STF. Não é? E agora, essa forma como há a indicação dá margem sempre para esse tipo de coisa, sendo que o Supremo tem de ser a instância máxima de respeito, de fazer valer a Constituição do país. Não é? É isso mesmo, eu concordo. Realmente, o que a gente precisa é que o Supremo exerça essa função, digamos, quase que única, de ser o guardião da Constituição, que é o repositório dos valores da sociedade. Né? Aliás, esse é um ponto muito importante. Né? Sempre há vozes discordantes, inclusive em relação à Constituição, Denise. Há muitas pessoas que discordam, inclusive, do que está hoje em vigor na Constituição. Né? Então, é o exercício da crítica, o exercício da opinião, da liberdade de opinião, que, aliás, o jornalismo o faz com um padrão, não é? Eu acho que isto é natural das sociedades, especialmente das sociedades complexas, né, com grandes desacordos morais. É o caso da sociedade brasileira. Há sempre vozes discordantes, né? O importante, creio eu, no nosso momento, inclusive, não é manter a nossa institucionalidade, manter íntegra a base da nossa democracia. Né? Então, isso tudo é que faz a grande diferença. Nós não estamos, certamente, né, diante de alguém que tem algum tipo de histórico de ataque à democracia ou de ataque às instituições, né, não é? E muito menos de desconhecimento jurídico ou de falta de clareza, muito pelo contrário. Então, eu acho que o exercício da crítica, né, e vozes discordantes sempre existiram e continuarão sempre existindo. É muito difícil, se não impossível, tentar alcançar uma unanimidade. Né? Até já costuma-se muitas vezes dizer que a unanimidade é burra, né? Nem é o interesse. O que a gente precisa é ter certeza de que as escolhas que estão sendo feitas são escolhas que atendem ao nosso marco jurídico, à nossa institucionalidade, aquilo que a Constituição exige. E aí eu repito, o modelo que a Constituição do Brasil colocou em vigor, o modelo que nós temos desde a Primeira República, é exatamente este. É a confiança no que o presidente da República é um presidencialismo extremamente unilateral, né?
não só nisso, mas em diversas outras situações, e nós continuamos mantendo esse tipo de presidencialismo. Nós temos que respeitar as regras do jogo. Eu sempre digo isso, disse isso em muitas outras ocasiões, escrevi sobre isso. Não acho que este seja o melhor modelo, mas é o modelo que está em vigor, né? Então, eu mesmo, que sou um crítico desse modelo, né, sei que a gente pode criticar, como você mesmo está dizendo, mas precisamos respeitar, e se ele não é o melhor mesmo, né, vamos alterar, que seja, então, que haja algum tipo de discussão mais profunda na sociedade sobre isso. É, exatamente, porque quanto mais ministros são indicados por um determinado governo, sempre fica aquela expectativa de que haja, inclusive, um redirecionamento em determinadas posturas da entidade, da instituição como um todo. Não é? Havia essa preocupação aqui no Brasil, sempre houve, e há essa preocupação também nos Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos isso é bem marcante, não é, Denise? Porque nos Estados Unidos nós temos, são basicamente dois partidos, dois grandes partidos, né, melhor dizendo, e é muito clara assim, a postura dos 9 ministros, né, dos chamados justices da Corte Suprema, que são ou mais conservadores ou mais progressistas, né, quer dizer, traduzindo, ou republicanos ou democratas. Então, a gente tem lá é sensível, né, digamos assim, essa disputa mais ideologizada dentro da própria corte, no meu modo de ver, né? Isso já não se repete nessa intensidade no Supremo Tribunal Federal do Brasil, né? Eu sei que há muitas críticas, mas eu insisto, né? O modelo de decisão, né, e a postura em geral dos ministros, ela tem sido ao longo do tempo, eu digo em geral porque não tenho condições de analisar a história inteira do Supremo, mas nos tempos mais recentes nós estamos assistindo sempre a decisões cuja fundamentação jurídica, né, não há nenhuma aberração, nunca houve, né? Então o que existe são votos às vezes discordantes dentro do próprio Supremo e vozes discordantes fora do Supremo, né? Isto é insisto também, plenamente aceitável, até esperado numa democracia madura, né, que aconteça Perfeito. esse embate, essa discussão, né, essa diferença de posições, né, mas isso tudo não desqualifica a atividade exercida pelo Supremo, porque, insisto, os ministros lá estão exercendo aquela sua função importantíssima no contexto brasileiro, com todas as garantias para fazê-lo de uma maneira independente, né, e é assim que tem acontecido, dentro dos parâmetros jurídicos. Agora, outra coisa é que também, Denise, você coloca, e eu só queria chamar a atenção para isso, é que cada vez mais a sociedade toma consciência do importante papel que as decisões do Supremo têm para os rumos da sociedade e para o futuro do país, né? Então, é importante um maior engajamento, sim, da sociedade, não só no processo de escolha, mas talvez até na discussão de como deve ser esse processo, né? Certo. Então, eu acho que isso também é importante, isso que nós estamos fazendo aqui, não é? O fato de, mais recentemente, a imprensa estar alertando mais a sociedade sobre esse modelo de escolha, e participando mais, né, discutindo mais esses nomes que têm vindo à tona, isso é Perfeito, muito André. importante, é um sinal de amadurecimento da democracia também. É isso, ouvimos André Ramos Tavares, que é jurista, professor titular da Faculdade de Direito da USP e da PUC de São Paulo. Doutor André, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade.